Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, Evangelho de Marcos 9, 2, 13, a transfiguração. Tem Marcos, Mateus e Lucas. João é diferente. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração daquele que acredita. E quem não acredita, não acontece, né? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Já disse em várias ocasiões aqui que ele escolheu 70 discípulos, 12 apóstolos, e entre os 12 escolheu 3 para estarem com ele em momentos decisivos. Um desses momentos é hoje, transfiguração. Quem são? Pedro, Tiago e João. Pedro, primeiro Papa; Tiago, chefe da igreja de Jerusalém; João escreveu, quer dizer, é o autor do Evangelho, 4º Evangelho. Bem, eles estão presentes também lá no Getsêmani. Jesus, quando vai, um pouco antes de morrer, ele escolhe esses 3 aqui, Pedro, Tiago e João. Então, normalmente ele está com esses 3. Não é com todo mundo toda hora, não. Bem atenção. E os levou sozinhos a um lugar à parte. Então, chama os 3, fica com os 3 sozinho, não chama os outros 9, só esses 3. Né? Então, não adianta ter raiva se o padre fala com um, fala com o outro. Jesus fazia a mesma coisa. Não pense que Jesus estava toda hora com todos. Não estava. Esse não é Jesus. A gente percebe claramente no Evangelho. Então foi com ele sozinho a um lugar à parte, que ele fala o que é, uma alta montanha. Ainda hoje Israel tem essa montanha lá, que é o Monte da Transfiguração. Estive lá, celebrei lá, estive 3 vezes lá nessa montanha. Ali ele transfigurou-se diante deles. Começa a transfiguração, o corpo dele ficou todo branco, né?
Branco da glória de Deus, tinha morrido não. Branco da glória nem era alma, era ele mesmo. Até porque a alma não existe não. Quando a pessoa volta, se volta e não volta, porque nosso Senhor fala que quem vai não volta, é corpo, alma e espírito. Quando ressuscita, não quando volta, quando ressuscita é corpo, alma e espírito. Ninguém volta. Então ninguém vê alma. Você pode ter uma visão, uma revelação, mas ver mesmo não vê, né? Santa Teresa d'Ávila, quando a irmã estava dizendo que estava vendo as coisas, ela mandava comer, faz um caldozinho aí de peixe para ela, né? Porque está fraco, né? Então, a alma não aparece para ninguém, tá? E quando ressuscita é corpo, alma e espírito. Está no credo. Eu creio na ressurreição ou é ressurreição da alma? A ressurreição da alma é da carne, ressuscita a carne, corpo, carne, espírito, tudo. Não é alma, a alma não ressuscita, tá? Então atento à nossa fé. Então ele ficou branco por causa da glória de Deus, foi transfigurado, ou seja, teve uma manifestação nele. Por quê? Porque ele é Deus, pelo próprio poder dele, porque é Deus, ele foi transfigurado, ele transfigurou-se e foi transfigurado pelo Pai. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. As vestes do nosso Senhor ficou mais brancas que essa daqui, né? Bem branquinha. E não estava. Você falou que ficou porque não estava. Não estava branca demais. Ficou. É o sinal da transfiguração. Ele se transfigurou e ele foi transfigurado. Porque como Deus ele se transfigurou. Como segunda pessoa da Santíssima Trindade ele foi transfigurado pelo Pai. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Nesse momento que a roupa dele ficou branca, apareceu lá diante deles Elias e Moisés. Ocasionalmente, às vezes, muito raro, Deus permite que a pessoa volte. Aqui voltou, Elias e Moisés. Elias, o grande profeta de Israel, a história dele está lá em 1 Reis, 17 a 19, 21, e 2 Reis, de 1 a 2. Como é que eu sei decorado? Porque eu passei 12 anos estudando em Roma isso. Quem? Elias, 12 anos, né? E Moisés, o grande legislador, profeta também. Os dois grandes, a lei e os profetas, apareceram diante de Nosso Senhor. Quer dizer, o que significa a lei e os profetas? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento diante do Novo Testamento. O Novo é Cristo, o Antigo é Elias e Moisés. Elias e Moisés pertencem ao Antigo Testamento, mas representam todo o Antigo, a lei e os profetas. Estavam conversando com Jesus. Bem, para que eles aparecem? Para confortar Nosso Senhor, porque está se aproximando a morte de Nosso Senhor, né? Então eles vêm confortar. Antes da dor suprema, da agonia, da morte, da rejeição, da traição, aqueles que deixam o Nosso Senhor só, do esquecimento, Nosso Senhor vai ser esquecido pelos amigos dele. Então vem Elias e Moisés confortar. Nessa hora, Pedro tomou a palavra e fala, e disse a Jesus, e falou. Geralmente é Pedro quem fala. Essa semana foi ele também quem disse: Tu és o Messias, Cristo, Filho de Deus. E depois ele se colocou entre o Pai e Jesus, né? E Jesus chamou ele de Satanás. Geralmente é Pedro quem fala. Os outros ficam normalmente calados. Aqui de novo é ele. Mestre, é bom ficarmos aqui. Ele começou bem, o Pedro. Toda a vida ele começa bem, depois ele diz uma besteirinha. Mestre, e chamou Nosso Senhor de mestre. É mestre mesmo, o único mestre que tem é ele. Os mestres de hoje são nada diante de Nosso Senhor, apesar de pouca gente hoje querer escutar Nosso Senhor. Mestre, é bom ficarmos aqui. Pedro gostou, né? Subiu a montanha, estava lá com Jesus, Tiago e João, apareceu Elias e Moisés, ele sentiu que era uma manifestação de Deus, uma teofania. Isso é outro dado importante. É uma montanha é local de teofania, palavra grega, theos, ufanos, quer dizer manifestação de Deus. Então aqui houve uma manifestação de Deus, e em Jesus, ou de Jesus, porque Jesus é Deus. Então ele gostou e pediu para armar uma tenda. Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A tenda em Israel significa morada, tá? Morada mesmo, né? Quando falou que o verbo se encarnou, quer dizer que ele armou a tenda, porque os judeus moravam em tenda, não moravam em casa não, no deserto era tenda, casa depois que entraram lá na Palestina. Então pediu para fazer 3 tendas, uma para Jesus,
outra para Moisés, outra para Elias. Tenda também significa intimidade com Deus. Então pede para ter uma intimidade com Deus, com Jesus, com Elias e com Moisés. Intimidade que é oração também, né? Pedro não sabia o que dizer. Geralmente não sabe, como a maioria não sabe, né? Às vezes passa a vida toda rezando, mas não sabe. Não tem conhecimento, né? Não sabe o valor das coisas espirituais. Ele não sabia era nada, bichinho, né? Pedro não sabia o que dizer. Provavelmente nós aqui, a maioria não saberia, pois estavam todos com muito medo, que ele tinha bem medo, né, daquela manifestação. Não sabia o que dizer, aí disse: eu vou fazer 3 tendas. Nosso Senhor não mandou fazer tenda. É a mania de querer fazer as coisas da cabeça, em vez de estar escutando, né? Nosso Senhor e a palavra de Nosso Senhor. Nessa hora desceu uma nuvem do céu e os encobriu com sua sombra. Na hora que o Pedro falou isso, desce uma nuvem, encobre eles tudinho. Aí que ele deve ter morrido de medo mesmo, né? E da nuvem ainda saiu uma voz, dizendo: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. A voz de Deus. A voz de Deus. Tá? Então aqui tem Cristo, com ele o Espírito e o Pai. A Trindade Santa presente na transfiguração. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa mesma voz veio no batismo, Mateus 3. O batismo em Marcos é bem curtinho, mas o batismo em Mateus é maior. Leia lá o batismo em Mateus, Mateus 3. A mesma expressão: este é meu filho amado. Então esse fato se liga ao batismo, que foi o início do ministério. Aqui está na metade do ministério, preparando para a morte, o fim do ministério. Então esse evento da transfiguração liga o batismo à morte, e agora o conforto e a transfiguração. Este é meu filho amado. Jesus é o único filho amado. O verdadeiro filho amado é Jesus. Por isso que devemos amá-lo. Só que amar quer dizer dar a vida. Nós temos uma ideia errada de amor. No mundo aí é pior. As pessoas confundem amor com sentimento. Não tem nada a ver. Diz assim: eu te amo, é como se estivesse sentindo. Não precisa sentir nada não no amor. Isso é besteira. O amor é dar a vida por alguém, mesmo que não sinta nada. Jesus, quando estava com muito medo lá no Getsemane, que ele também teve medo, ele deu a vida. Ele amou supremamente. Então não tem nada a ver amor com sentimento, como está nas novelas. Pior, ainda confunde amor com paixão. Aí sentiu alguma coisa por um cachorro, por um gato, por uma pessoa, pronto, pode fazer o que quer. Paixão, pecado, não tem nada a ver com amor isso. Aí 2 homens se ardem de paixão e dizem que é amor, pecado. 2 mulheres, pecado. Um cabra que é casado diz que está amando outra, aí adultera, pecado. Nada disso é amor, é tudo mentira. Mas é o que as pessoas fazem, confunde. E as novelas aí, né? Graças a Deus que desde 1980, faz 42 anos que eu não vejo novela. Ainda existe? 42 anos, né? Já não gostava em 80, imagine hoje. Porque confunde tudo, confunde a cabeça das pessoas. Um sentimento besta, bobo, diz que é amor, aí mata, morre, peca e diz que é amor. Aí para o inferno com esse amor, porque no céu mesmo não vai entrar não. Se não renunciar, se não pedir perdão. Então ele é o filho amado, porque deu a vida por nós. Esse é o único filho que tem amor. Amor porque ele deu a vida, não é porque ele... coisa de sentimento não. A religião não é negócio de sentimento não, né? Em quem escutai, primeira coisa é isso, é o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, amado, depois escutai o que ele diz, que é muito difícil para nós, porque a gente vive numa inquietação total, a maioria das pessoas, inclusive na igreja. Estou falando fora da igreja também não. Às vezes não consegue escutar a Deus, é a coisa mais difícil a pessoa sentar diante do Santíssimo, por isso que aqui eu boto silêncio o dia todo. Difícil é quem consegue escutar a Deus, porque vive numa agitação. Aí entra na igreja numa agitação, quer continuar na agitação. Aí não escuta nada, se levanta e vai embora. Mais vazio do que estava, né? Porque não sabe escutar. 80% dos católicos não sabem escutar Deus. Se soubesse, não fazia. Ou então crescia na vida de fé e oração. Não cresce porque não sabe escutar.
E não é só ficar em silêncio, não, é colocar o coração diante de Deus. Como é que a gente aprende a escutar? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso que você vai começar a entender o que é escutar a Deus. Então, escutai o que ele diz e deixai de agitação, principalmente quem está dentro da igreja. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Depois da voz, desapareceu Elias, desapareceu Moisés. O Pedro não queria fazer uma tenda, para quê? Eles não iam ficar ali? Pedro não entende nada. Eles estavam confortando Nosso Senhor. Era para que ele aprendesse isso, mas não aprendeu. Tanto não aprendeu que vai negar 3 vezes. Não viram mais ninguém. Ficam de novo só com Nosso Senhor. Tinham subido só, tinha tido aquela manifestação, as vestes brancas, Elias, Moisés, a voz, a nuvem, tudo. Aí depois desaparece tudo e eles ficam só com Nosso Senhor. Aqui cabe uma reflexão. Nosso Senhor não quer ficar só, não. Só que em muitas igrejas hoje, católicas, ele está sozinho no sacrário aí, porque não tem quem adore. Aqui tem. Aqui tem adoração de 9 da manhã a 9 da noite nessa igreja. Tem confissão todo dia, tem missa todo dia, não tem sexta-feira que eu dou aula. Mas tem comunhão todo dia. Então, mas Nosso Senhor não quer ficar só. Então vem adorar. Ah, mas não tenho tempo, eu tenho que estar trabalhando. Meu dia, passe aqui, fique 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E deixa esse barulho infernal aí fora, toda hora eles atrapalhando a missa. Fique na missa, depois da missa, fique na igreja, rezando. E não se perca nessa agitação, essa bagunça aí que esses homens aí vivem aí fora, né? Não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém. De novo que eu tenho falado, Jesus não quer que divulgue. Contrário das internet aí, qualquer coisinha bota na internet para todo mundo escutar, né? Se não for 1 milhão não serve, pois isso aí não é de Nosso Senhor não. Tudo bem que tem que divulgar, mas com modéstia. Não essa loucura que fazem aí de internet, se torna escravo da mídia. Eu mesmo não sou. Tem que dizer, eu vou dizer. Não, diz que não contasse para ninguém, né, porque não tinha chegado a hora dele. Se contasse, iam pegar ele e iam matar. O que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então, esse relato aqui da transfiguração só foi contado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Antes, eles não falaram para ninguém. Só foi relatado depois. Jesus morreu aí com 30 e poucos anos, ninguém sabe a idade exata. Foi 33, ninguém sabe a idade exata. Depois, no ano 60, foi escrito o primeiro evangelho. Esse aqui, lá pelo ano 67. 30 anos depois da morte de Nosso Senhor, isso aqui foi escrito. 30 anos depois. E nós queremos imediatismo, né? Toda hora é coisa imediata. Não existe imediatismo para Deus, não. Embora Ele pode fazer o que Ele quer na hora que Ele quer. Pode dar uma graça que a gente há 40, 50 anos está pedindo. Pode. Deus faz o que Ele quer. Desde que tenha fé. Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. O Filho do Homem é Ele. Também já falo aqui várias vezes, né? Está lá em Daniel 7, 13 a 14. É uma figura escatológica, praticamente Deus. E é Deus, porque Jesus é Deus, né? Foi essa expressão que condenou Nosso Senhor, quando Ele fala que ele retornará, e retornará um dia, como o Filho do Homem, para julgar. Também o Filho do Homem, Daniel, é aquele que julga. Jesus vem julgar nós, né? E antes do julgamento, ou nesse julgamento, vai ser colocado diante de nós quem a gente é. Tudo que a gente fez, pensou, não fez, tudo vai sair. Vai ser colocado diante de nós, nos nossos olhos. Esse é o julgamento. Como é o julgamento? Tudo que você fez, você pensou, que você fez, que você não fez, de bom e de errado, você vai ver. Aí, quem tiver pedido perdão, se salva. Quem não tiver, não se salva. O julgamento é esse. Ele veio salvar, né? Então tem perdão para todo mundo. Mas quem não pedir perdão, não tem perdão. Esse é o drama. E hoje muitos parecem que não querem perdão, né? Porque vivem de qualquer jeito. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos.
Eles obedeceram o que nosso Senhor disse, mas não entendiam o que era ressurreição, não. Eu falei aqui também várias vezes, os discípulos não entendiam nada, nada de nada, nada. Ao Senhor falar de ressurreição, eles não sabiam o que é. Ressurreição é a vida eterna com Deus depois dessa vida. Eles não acreditavam, nem entendiam. Porque o Antigo Testamento, eles vêm do Antigo, passam para o Novo, mas vêm do Antigo. O Antigo não fala da ressurreição, ou fala muito pouco. Jó, Macabeus, que eles não tinham, os hebreus, sabedoria, é um versículo aqui, um versículo acolá. Mas ressurreição, claramente, só nosso Senhor falou. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus. Aí pronto, essa história da ressurreição, eles não entendiam e tal. Aí os discípulos entram com outra pergunta. Por que é que os fariseus, doutor da lei, dizem que Elias deve vir? Tinha essa história entre os fariseus. Elias, ele não morreu, Enoque e Elias foram arrebatados. Terceira vez que atrapalham a missa, né? Aqui toda a missa, tenho que dizer, a prefeitura de Fortaleza não vale nada, porque não resolve a situação. Nem prefeitura, nem governo do estado, nem ninguém, que não tem vergonha para resolver a situação. Toda a missa, esse povo aí, né, cambada, atrapalha a missa, que é a coisa mais importante que existe. Vão ser julgados, e eu quero ver a hora do julgamento deles. Perguntaram a Nosso Senhor, por que é que os fariseus, doutores da lei, dizem que Elias deve vir? Então tinha essa crença que Elias e Enoque deviam voltar. Né? E Nosso Senhor disse, Elias já veio. Quem é Elias? João Batista. E vocês fizeram com ele o que vocês queriam, que era, mataram. Cortaram a cabeça do João Batista. Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como diz as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Elias é João Batista, que eles mataram. Então, eles estavam esperando alguém que já tinha voltado, na pessoa de João Batista, e eles tinham matado. E ele aproveita para dizer que ele, Filho do Homem, deve sofrer. Aí Jesus insiste no sofrimento dele. Então, o relato da transfiguração tem a ver com o sofrimento, tá? Com a morte que está se aproximando. Primeira leitura do Tiago, não vou ler cada versículo, porque aí fica aqui a noite toda. Mas, capítulo 3 do Tiago, toda essa semana é Tiago. Ele fala de uma coisa muito importante, que é a língua. Todo mundo tem língua, né? Pois é. Primeiro ele diz, não queira ser mestre não. É um conselho que ele dá, não queira ser mestre não, porque o mestre vai ser julgado mais severamente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Depois ele fala da língua, que a língua é um órgão pequeno e peca muito. 4ª vez, peca muito. A gente peca toda hora com a língua. Não peca assim não, porque eu estou falando a verdade tem que ser dita, mas peca falando dos outros e falando mal dos outros. Então, cuidado com a língua. A língua tem que falar a verdade. Se está falando a verdade, 5ª vez. Está bem, mas se não está falando a verdade, está mal. Tá? Então, quando fala do outro, maldando, julgando, vai ser condenado do mesmo jeito. Então, ele fala todo o discurso aqui da língua. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Difícil. Né? Capaz de refrear também o corpo todo. Então, e aí dá todo esse exemplo. O cavalo, ele tem um freio que segura o cavalo. O navio que tem o leme. Então, a língua é como freio, é como leme. Nós temos que usá-la como um freio e não falar o que quer, principalmente dos outros, julgando os outros. Né? Então, é um pequeno órgão que deveria ser usado para o bem e não é. Principalmente por isso. Aqui o exemplo que ele dá é esse. A língua é como um freio. Então botar um freio na boca, quer falar mal de uma pessoa, não fala. É como o leme de um navio, que deve guiar o navio. Mas para o bem, não para o mal. Né? Embora seja um pequeno membro, se gloria de grandes coisas. Quando é usado para o bem, ela freia o mal que há em nós, e ela conduz o barco, o navio, a vida para Deus. Mas, quando é usado para o mal, é uma chama que toca fogo em tudo, queima tudo.
a floresta que incendeia uma floresta. Também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Ligado à língua tem a malícia. Além do falar mal, a malícia, né? Que é um pecado grave também. Ver só o mal nas coisas, não conseguir ver o bem, não ter pureza, né? Pessoa que não tem pureza em si só vê o mal. Aí tudo leva para o mal, tudo malda. É a malícia. Tá certo? No final ele diz: da mesma boca saem bênção e maldição. A gente abençoa Deus, Pai, na missa, e amaldiçoa o irmão, que é a imagem de Deus, né? Então é muito bom ler Tiago 3, essa reflexão que ele faz. Ora, irmãos, não convém que seja assim. Então, cuidado com a língua, né? Da língua sai bênção, da língua sai maldição. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.